Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. TCE determina que ex-gestor do Detran devolva dinheiro aos cofres públicos. Pleno julga recurso envolvendo a Secretaria de Cultura de Mato Grosso. SEDUC deve tomar providências em relação ao plano de ação na educação. Os detalhes agora no TCE Notícias. O ex-presidente do Departamento Estadual de Trânsito foi condenado a restituir aos cofres públicos o valor de R$18 mil em razão de pagamentos de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público. A decisão é do Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Confira os detalhes na reportagem. A tomada de contas especial foi instaurada pelo Departamento Estadual de Trânsito para apurar supostas irregularidades em pagamentos dos serviços de telefonia móvel e energia elétrica, no período em que Teodoro Martins ocupava o cargo de presidente do Detran em 2011. As irregularidades foram confirmadas no relatório preliminar de auditoria do Tribunal de Contas de Mato Grosso, que detalhou os pagamentos extemporâneos caracterizados como antieconômicos, pois se criaram encargos adicionais não condizentes com o caráter público da despesa ou com os gastos próprios da administração pública, além de afrontar a Lei de Responsabilidade Fiscal, que prescreve ao administrador o dever de agir de forma prudente e planejada para evitar prejuízos ao erário. Da análise dos autos, confirma que os referidos apontamentos persistem, uma vez que, conforme documentos acostados aos autos, foram autorizados pagamentos de fatura de energia e de telefonia fixa após a data do vencimento, o que acarretou multa e juros, resultando assim em dano ao erário no valor de R$ 18.235,02, conforme demonstrado na íntegra do voto. Assim sendo, em consonância parcial com o entendimento da Secretaria de Controle Externo e com o parecer ministerial, o relator do processo, o conselheiro interino Luiz Carlos Pereira, manteve a irregularidade apenas para Teodoro Moreira Martins, responsável pela prática dos atos do Detran. Dessa forma, condenou o ex-gestor à restituição aos cofres públicos. Dessa forma, condeno o ex-gestor a restituir aos cofres públicos, com recursos próprios, o valor total de R$ 18.235,02, devidamente atualizado, a partir da data do fato gerador, com aplicação de multa de 10% sobre o valor atualizado do dano, nos moldes da legislação vigente. Além da determinação de restituir valores aos cofres públicos, o relator recomendou à atual gestão do Detran que efetue o pagamento das despesas dentro do prazo de vencimento, a fim de evitar despesas ao erário, como juros, multas e correção monetária. O voto do relator foi acompanhado por unanimidade pelo Pleno. Recurso envolvendo a Secretaria de Cultura do Estado é parcialmente provido. Entendo por quê. O recurso foi interposto pelo Ministério Público de Contas com o objetivo de alterar o julgamento de uma prestação de contas de um contrato de 2007 firmado pela Secretaria de Cultura de Mato Grosso e o proponente Evaldo Rodrigues Amorim para a realização do projeto cultural Páscoa no Parque e que culminou na condenação de restituição de valores, determinação de inabilitação e encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual. É que para o Ministério Público de Contas, a decisão deveria ainda determinar ao proponente e ao ex-secretário de Cultura a aplicação de multa de até 100% sobre o valor do dano. Com relação à aplicação de multa por ato de gestão ilegal, ilegítimo e antieconômico, utilizam do princípio da razoabilidade para aplicar tão somente a multa de 10% sobre o valor do dano ao proponente, além das penalizações de ressarcimento ao erário contidas no voto
condutor da decisão atacada, por entender que são suficientes ao penamento administrativo da irregularidade processada. Então, o relator do processo, o conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha, acolheu parcialmente o recurso, aplicando multa individual ao proponente. Ao meu ver, não existe a multa solidária, principalmente quando se trata em multa proporcional ao valor do dano. Tá? Porque o causador do dano, tá? Ele, em tese, ele se beneficiou do dano causado ao erário, ao utilizar um recurso público, tá? E não fazer a prestação de contas. Então, é razoável que essa multa seja imposta àquele agente que causou o dano. O Tribunal de Contas de Mato Grosso votou por conhecer os planos de ação elaborados e apresentados pela Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer após a auditoria especial na educação. Veja os detalhes. Uma auditoria especial foi instaurada para analisar o acordo de cooperação técnica celebrado entre os Tribunais de Contas dos Estados, Tribunal de Contas da União, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e o Instituto Rui Barbosa, com o objetivo de formalizar a concretização de uma fiscalização coordenada sobre as ações de governo na área de educação. O enfoque principal foi avaliar as políticas públicas desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso. Inicialmente, o Tribunal de Contas expediu 52 recomendações. Destaco aqui a recomendação referente à elaboração e ao encaminhamento de plano de ação relativo ao planejamento para a concretização das recomendações delimitadas inicialmente no processo de origem. Em observância a essa última decisão, o atual secretário da pasta, senhor Marco Aurélio Marrafon, protocolizou neste Tribunal de Contas os planos de providências relacionados às áreas de gestão de pessoas, educação básica, formação profissional, gestão escolar, obras e monitoramento, diversidades, alimentação escolar, planejamento e finanças, patrimônio e tecnologia da informação. Após isso, a Secretaria de Controle Externo de Auditorias Operacionais analisou os estudos apresentados pelo gestor e pontuou a necessidade de citá-lo para justificar algumas fragilidades no planejamento de 7 recomendações. Foi oportunizado o direito de defesa ao responsável, que juntou documentação referente a 2 novos planos de trabalho, em conjunto com a alteração de outros 4 já apresentados inicialmente. A conselheira interina, Jaqueline Jacobsen, alertou também sobre a necessidade de melhorar a segurança em torno das escolas. Concordo com o Ministério Público de Contas que há necessidade de se incluir ações preventivas da Sejusp, independente de solicitações formalizadas pelos gestores das unidades escolares. No mesmo sentido, a respeito das recomendações constantes nos itens 4.1, 5.4 e 19.5, visualizo que esses ficaram descobertos das respectivas medidas de implementação. Assim, diante dos fundamentos explicitados nos autos, acolho o parecer ministerial e voto no sentido de conhecer os planos de ação elaborados e apresentados pela Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, por meio do atual gestor, senhor Marco Aurélio Marrafon, e recomendar à atual gestão do órgão que efetue alguns ajustes no plano conforme o voto integral. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal no endereço que você já sabe, o www.tce.mt.gov.br. Até mais. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.